Eu parto do princípio que as pessoas, se forem um pouco mais overstretched, elas conseguem. Porque nós somos capazes, mas as distrações às vezes não nos facilitam. Então tem tudo a ver com o preparo, tem tudo a ver com o que nós queremos, tem tudo a ver com o propósito. Temos que ter um propósito na vida. Se eu quero crescer profissionalmente, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Porque não basta só caminhar. É preciso caminhar percebendo que estou a caminhar na direção certa e na direção para aquele meu propósito. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Hoje trago uma convidada que vai trazer-nos várias informações, várias referências importantes na nossa vida profissional. Mas antes de começarmos esta conversa, eu gostaria de convidar-vos a todos a subscreverem aqui no nosso canal no YouTube e fazerem parte desta comunidade Podcast para Elas, que tem estado cada dia a crescer, a trazer conteúdos importantes, relevantes para a construção de uma mulher mais informada e mais formada. A minha convidada de hoje tem muitos anos de experiência na área de recursos humanos. Ela tem mais de 27 anos nessa estrada, 17 anos como diretora de recursos humanos em grandes empresas. O percurso dela é inspirador para todas nós mulheres, para as mulheres mais novas que estão a começar uma carreira, e hoje ela, com certeza, sendo uma profissional de recursos humanos, vai deixar aqui dicas valiosas para vocês jovens que estão a começar a construir uma carreira. Falo-vos da Yanifa Hassanji. Yanifa, muito bem-vinda ao Podcast para Elas. Olá, Lima. Olá a todos. Obrigada. É uma grande honra e um privilégio estar aqui contigo e poder fazer parte deste programa para elas e poder adicionar. Obrigada. Muito obrigada, Yanifa. Com certeza que vais agregar aqui muito valor ao conteúdo para o nosso público-alvo, que são mulheres, muitas jovens também. Nós recebemos aqui constantemente pessoas jovens, recém-formadas, que estão a começar uma carreira profissional com uma série de dúvidas, e vamos aproveitar a oportunidade que temos de estar aqui com o conhecimento, a experiência toda que tens, para ajudar também a deixar algumas dicas valiosas para essas meninas que estão a começar uma carreira. Então, antes de entrarmos em aspectos de fundo sobre a tua profissão, gostaríamos de conhecer um pouco mais. Quem é Hanifa? Obrigada, Lima. Hanifa, eu vou dizer, é jovem, sim, uma mulher já feita, mãe de uma filha, pré-adolescente. Comecei muito cedo a minha carreira. Sou formada em Psicologia Organizacional. Desde cedo interessei-me bastante por aquilo que eram comportamentos. Perceber um pouco mais das pessoas, entender um pouco mais. Eu lembro-me que na altura dizia aos meus pais que eu queria ser a doutora de cabeça. Não sabia o que era a doutora de cabeça. Mas com o tempo fui crescendo e fui percebendo que eu queria entender um pouco mais da cabeça das pessoas, do porquê de muitos comportamentos. Então, formei-me em Psicologia Organizacional e mais para frente pude exercer aquilo que é este ser de Psicologia Organizacional nas empresas. Sou filha única, isto é, única como mulher. Tenho 6 irmãos. Uau. Todos eles homens, rapazes. Era a princesa da casa. Princesa, digamos, era essa vaiva menina, não é? E desde cedo pude aprender a poder fazer diferente no meio destes. Um dos grandes desafios que nós temos hoje nas empresas, no dia a dia, é termos mulheres, meninas que cresceram no meio e que aprenderam que a menina é diferente. E porque quando existem homens na família, estes são porque são e devem estar de uma forma diferente. Mas eu logo de princípio, eu lembro-me um episódio onde eu perguntava ao meu pai, já falecido, mas por que é que eu tenho que fazer tudo? Porque és menina. Então tu fazias mais as tarefas de casa e os irmãos não?
em princípio devia ser assim. Eu disse que não. Eu não pedi para ser a única. E eu lembro-me que ter sido a partir daí em que dividíamos as tarefas. Cada um tinha a sua responsabilidade. Não era o facto de ser o suposto ele mais fraco que devia fazer tudo o resto. A cozinha ficava comigo e o resto ficava com cada um dos outros. Okay. E então, acredito que nesse momento eu consegui posicionar-me e ir fazendo ou traçando o meu caminho. Fui sempre uma pessoa bastante exigente comigo mesma, era mais focada nos estudos, menos brincadeiras. Isso de alguma forma, como é que eu digo, fez-me ou faz de mim a mulher que sou hoje profissionalmente. Fui sempre muito focada naquilo que eu gostava de fazer para frente. Lembro-me quando iniciei a minha carreira em recursos humanos, e foi com as cervejas de Moçambique, muito jovem ainda, iniciei na mesma como graduada, vinda de um projeto no Ministério das Finanças, mas em termos de carreira como RH foi mesmo nas cervejas de Moçambique. Okay. Eu lá comecei, onde muito nova as pessoas perguntavam, mas o que é que vais lá fazer? Dizem-me que é uma função de graduada em formação profissional. Graduada, trainee, não parecia nada, mas a verdade é que fiquei na empresa 7 anos e meio e fui aprendendo. E quando achava que podia crescer mais e podia fazer mais de mim, não tinha na altura a empresa a capacidade de dar, não havia disponibilidade, dar em termos de funções, e eu abracei um novo desafio. E foi com a outra organização, que foi a Vodacom, e que já me dava também a oportunidade de não só fazer a formação e desenvolvimento, mas também de fazer o business partnering. E aí começou a minha jornada de abrangência a nível de recursos humanos. E enquanto isso, já havia-me formado durante o trajeto das cervejas de Moçambique como psicóloga organizacional. Muito bom. E quando começaste a trabalhar para as cervejas de Moçambique como trainee e depois ficaste lá durante estes anos, ainda moravas com o teu pai ou já estavas independente, já moravas sozinha e já levavas a tua vida? Não, no princípio ainda morava com o meu pai, com os meus pais, digo, e em 2001, um pouco antes de sair das cervejas, que eu deixo as cervejas em 2005, é quando eu deixo de estar com os meus pais. Sim, aí quebra-se o vínculo. Quebra-se o vínculo, né? E começaste a caminhar mais sozinha, né? Sim. Já tinhas aquela maturidade de construir as tuas próprias coisas, muito bom. Anifa, neste percurso que tu tens, os 27 anos de carreira, quais são os aspectos que tu achas que foram fundamentais para o teu crescimento profissional? Talvez até dar assim um bocadinho de continuidade. Quando depois de alguns anos, 3 anos, eu saio da Vodacom, eu abraço a carreira de DRH já a nível da British American Tobacco, onde faço 8 anos com eles e tive com esta organização a oportunidade de poder fazer de forma mais abrangente, isto é, não só cobria Moçambique, como também pude cobrir Angola durante alguns anos e depois também os mercados da Namíbia e Botsuana, o que deu-me uma visibilidade mais agregadora a nível de recursos humanos, porque dava-me a perceber aquilo que era o ser RH a nível destas outras organizações, isto é, destes outros mercados. E isso faz muita diferença. Faz, né? Sim. Estar exposta a outros ambientes, a outras culturas. Porque um dos grandes desafios que nós temos, principalmente em organizações com uma certa diversidade cultural, principalmente estas grandes, é a cultura. Porque muitas vezes o que é certo para nós nem tanto é para outros. Isto é, a forma de olhar as coisas é diferente. Então, foi neste trajeto onde mais tarde, isto é, com a British American Tobacco, eu abraço
o desafio de me juntar à banca, e já faz 9 anos também com o ABSA, que é a entidade onde eu estou hoje e do qual me orgulho bastante. O ABSA Bank Moçambique, onde eu sou diretora de capital humano até a data, e é uma organização que pauta bastante por aquilo que é a cultura organizacional dos nossos colaboradores. A cultura organizacional faz toda a diferença naquilo que é o negócio e a forma de estar dos colaboradores. Então estes meus 27 anos, de alguma forma, têm sido bastante enriquecedores, não só como profissional, também como pessoa, porque de alguma forma eles fazem muita diferença. E eu sinto que a cada dia e a cada etapa que fui passando, fui crescendo como pessoa e fui podendo também agregar na vida de muitos outros profissionais. Pois. Isso traz-nos uma satisfação muito grande. No caso, traz-te, né? É gratificante, sim. Ver pessoas a começarem, a crescer e a atingirem algumas posições interessantes. Já tive algumas situações em que alguém fez referência, olha, eu conheço aquela pessoa e foi a minha primeira RH. E eu parto do princípio, mas ok, nunca tinha pensado dessa maneira, porque afinal de contas nós vemos muitas pessoas todos os dias e dependendo dos níveis da RH que nós vamos fazendo, quanto mais de júnior começamos, tem-se sempre a capacidade de poder estar diante de muitos profissionais, quer novos, recentes, recém-saídos das escolas, e isto faz com que nós tragamos, como é que eu digo, que nós façamos diferença na vida destes, porque é o primeiro impacto com o mercado do trabalho. E isso conta bastante. Daí o papel bastante crucial para todo profissional do RH. Temos que nos lembrar que podemos estar diante de um novo profissional e é a forma como nós vamos abordar este que vai fazer deste bem ou talvez nem tão bem sucedido. Podemos ser a alavanca no crescimento deste profissional, como de alguma forma pode até não ser tanto assim. Está certo que tudo depende de cada um de nós, mas podemos servir de um estímulo bastante positivo. Então, o profissional de RH tem que ser bastante atento para conseguir identificar os verdadeiros talentos importantes para o crescimento da empresa, né? E ser justo na atribuição das oportunidades para as pessoas certas. Exato. Um dos grandes desafios de um profissional de RH é saber fazer o correto, o certo, sem olhar a quem. Porque no nosso percurso, muitas vezes, deparamos-nos não só com profissionais apenas, como com familiares, como com vizinhos, como com colegas de escola. E repara que a pressão ali é muito grande, mas nós temos que saber estar no sentido de que a ética conta bastante. Claro, sem tirar a meritocracia de quem quer que seja. E quando nós percebemos que, olha, afinal fulano de X até tem as competências certas, todas elas, mas eu não posso estar diante deste processo. Tenho que ser capaz de dizer que, olha, está aqui o perfil do fulano de X, por favor vejam, mas eu isento-me de, porque estou em conflito de interesses. Isso faz do profissional mais íntegro ainda. Então é crucial a abordagem que se tem com os demais. Muito bom. Realmente são situações em que a pessoa, ou o profissional no caso, tem que mostrar a sua integridade, né, e imparcialidade no processo. Acima de tudo. Acima de tudo. Muito bom, interessante. Eu fiz-te uma pergunta antes, mas volto a reiterar. Eu gostaria de saber o que é que contou, Yanifa, para esta tua progressão, porque pelas empresas que tu passaste, são empresas grandes. Todas elas. Com muitos trabalhadores, são, digamos, multinacionais. Todas elas, não são empresas moçambicanas apenas, com um nível de exigência... Todas muito grandes. Muito grande. E eu imagino a tua responsabilidade. Perguntava eu, quando estávamos no backstage, quantos colaboradores o ABSA tem, e pronto, vais voltar a dizer, mas o número é muito grande, é uma responsabilidade muito grande para ti, para a tua equipa, acredito. Então eu gostava de saber o que contou efetivamente
para a tua progressão de carreira nesses 27 anos, estando exposta a estas grandes empresas e com os vários desafios que existem? Obrigada, não foi nada fácil. Primeiramente, dizer quando me juntei, ainda para me firmar e crescer como RH nas cervejas, lembrar que era um ambiente bastante masculino. Eu lembro-me na área de formação, inclusive, que eu comecei, os colegas diziam, mas esta menina, de que é que ela é capaz? Porque é aquela coisa, independentemente da idade, é aquela menina. Mas tem muito a ver com aquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos. E eu tive uma chefe que dizia, e essa chamava-se Felicity Miller. Tinha o nome da outra parte do grupo, que era o South African Brewers, SAB Miller. E ela, por coincidência, chamava-se Felicity Miller. E ela dizia, failing to prepare is preparing to fail. Então tem tudo a ver com a forma como nós nos preparamos para o que quer que seja. Quando abracei esse mesmo desafio, eu procurei saber o que é preciso, o que é que vai fazer de mim aquela pessoa melhor. Repara, Lima, que eu tinha que dar muitas formações e todas estas eu precisava de me preparar. Eu recebia formações train the trainers, era assim que a gente chamava. Sim. Eu preparava-me e eu ia lá e treinava o conteúdo todo. Então, isto fazia com que eu tivesse a responsabilidade dupla de perceber e querer saber mais. E fui-me preparando, fui buscando mais conteúdo para poder ser capaz. E eu lembro-me quando saí da organização, que era para outra, foi sempre neste processo, querer fazer mais, querer fazer diferente e acreditar que pudesse fazer e posso fazer mais. É preciso ter muito foco, é preciso ser bastante determinada, porque existem muitas distrações. Pois. E quanto mais anos passam e nós percebemos, as distrações estão todas lá. Sim. Nós precisamos de saber o que é que eu realmente quero. Eu amanhã, por exemplo, tenho um exame. E este exame pode ser a minha chave para melhores oportunidades profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a minha amiga convidou-me para um evento mais logo que, com certeza, vai cair na madrugada fora. As probabilidades de eu ir fazer o meu exame amanhã às 7 ou às 7h30, de forma efetiva, com a probabilidade de ter um bom resultado, reduz. Pois, muito. Logo, eu preciso de perceber que it's okay to be unavailable, mas acima de tudo estar disponível para aquilo que eu quero para mim e que acredito ser melhor para a frente. Pois. Então, é preciso que tenhamos sempre esta capacidade e é muito difícil porque o mercado está agressivo, existe muita coisa, existe muita distração, mas nós temos que saber o que queremos, porque as coisas não acontecem assim à mercê. E eu fui sempre uma pessoa bastante focada, às vezes até focada demais, por isso que eu disse no princípio que eu acho que exige um bocadinho demais da minha pessoa. A título de exemplo, eu tenho a minha filha que eu acredito que ela precisa ter 90% plus no average score da escola. E quando ela apresenta-me aqueles 90, eu digo não, mas aqui, então tem sempre um porém, porque eu acho que poderia ser plus, um pouco mais. Então, eu parto do princípio que as pessoas, se forem um pouco mais overstretched, elas conseguem, porque nós somos capazes, mas as distrações às vezes não nos facilitam. Pois. Então tem tudo a ver com o preparo, tem tudo a ver com o que nós queremos, tem tudo a ver com o propósito. Temos que ter um propósito na vida. Se eu quero crescer profissionalmente, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar?
porque não basta só caminhar. É preciso caminhar percebendo que estou a caminhar na direção certa e na direção para aquele meu propósito. Pois. Com certeza que ao longo dos tempos nós vamos tendo altos e baixos, Sim. mas lembramos sempre que, olha, não interessa o quê, eu depois tenho que voltar para o meu caminho. Exato. Então foi sempre neste intuito, Alima, que eu pude assegurar que fosse crescendo de empresa para empresa, buscando sempre oportunidades. E repara que nesse crescer e nestas várias e grandes empresas das quais eu tive a oportunidade de passar e orgulho-me de ter feito parte destas, foi sempre em posições muito diferentes. Tirando esta da banca e da British American Tobacco, foram ambas em posições de direção, mas as outras todas foram ainda em crescimento. Foi desde graduada, manager, business partner. Okay. Então, foi sempre a crescer. Então, papéis diferentes e formações diferentes que fossem sempre agregar. E repara que, apesar de estar com esta bagagem toda em termos de anos de serviço, eu continuo a formar-me. Ainda o ano passado, eu estive a fazer uma formação em lideranças séniores. Neste momento, continuo a fazer um programa em coaching. Então, é tipo, nós não podemos parar, temos que nos manter relevantes, porque a dinâmica do mundo é bastante acelerada. Nós não podemos dizer, pronto, eu saí da escola, eu saí da faculdade. Eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Pois. A vida está como os celulares. Quando eu choro para ter aquele iPhone, não sei quanto. Já vem outro. Quando eu consigo, já lá vão 2 versões a seguir. Pois. Então, nós temos que pensar que a nossa vida profissional também precisa de ter conteúdo. Conteúdo este que é para nos fazer e manter relevantes todos os dias. E muitas vezes esquecemos. Ok. Então, é este fator diferenciador, Alima, que me fez sempre querer crescer e fazer diferença. Querer mais. Então, falaste de preparação, foco, determinação e um propósito muito claro. Isso. E adicionado a isto, falaste do processo de aprendizado constante para nos mantermos relevantes. Estes são aspectos muito interessantes, Yanifa, e realmente faz muito sentido. Obrigada. Faz muito sentido porque, de facto, nós não podemos assumir que sabemos tudo, até porque a dinâmica hoje é bem diferente e é tudo muito rápido também, né? Os sistemas, as tecnologias, tudo é muito diferente, muito dinâmico. As prioridades de 20 anos atrás, em termos de formação de RH, eventualmente hoje já não são os mesmos. Bom, muito interessante. Mas neste percurso dos 27 anos, acredito que já tiveste também vários desafios, porque gerir pessoas é gerir emoções, é gerir sensibilidades. Muitas. Quais são os momentos mais difíceis que tu tiveste que enfrentar? Porque decisões difíceis têm que ser tomadas às vezes, principalmente quando estamos em RH. E em alguns momentos eu acho que é o departamento que tem que fazer o papel feio, digamos assim, em momentos críticos, não é? Quais são os momentos difíceis que tu, como profissional e acima de tudo como ser humano, porque por detrás de um profissional existe um ser humano, que tu saíste de casa e disseste, poxa, hoje tenho uma tarefa difícil. Bom, não é fácil, com certeza, porque ninguém gosta de dar mensagens pouco animadoras. O que deve um RH fazer é sempre tentar perceber, e se eu estivesse do lado de lá? Faria igual? Logo temos que tentar ser o máximo corretos. Desafios, a Lima, todos os dias. Um dos grandes desafios é perceber que a relevância de uma função ontem deixou de ser a relevância desta hoje. O pior é perceber que aquele profissional que até entrou para uma função relevante ontem, que até era considerado como talento ontem,
porque não teve a atitude correta de manter o aprendizado constante, hoje a sua posição virou obsoleta e ele também está obsoleto porque não fez o aprendizado constante, assumiu o papel de que eu sou talent e deixou-se estar com o tempo. Deixou de ser relevante. Deixou de ser relevante. Não só a função, como a pessoa. E falando ou voltando um pouco no tema do foco, das distrações, muitas vezes estas mesmas pessoas perdem-se um pouco com as distrações. É isto que lhes atrapalha e não mantém o foco para lembrar que, olha, o que é correto hoje, o que é uau hoje, amanhã pode não ser. Sim. E aí percebem-se, olha, eu perdi tempo, eu poderia ter e já não vai a tempo. Ou tem que correr atrás do prejuízo e o passo é completamente diferente. Estes são os desafios, muitas vezes, de fazer perceber. Pois. Fazer perceber às pessoas que está tudo e depende de si. E hoje estamos a ter esta conversa, não é porque é A ou B. As organizações existem e das organizações para as quais eu passei, estas não são de caridade, elas têm um intuito de negócio, primeiro, e claro, olhando sempre para aquilo que é a componente de pessoas, mas é preciso que nos lembremos sempre que para a sustentabilidade destas, as pessoas devem manter as suas habilidades também sustentáveis. E elas só são sustentáveis com aprendizado constante. Pois. É mais por aí. Muito bom, Jennifer. E no meio deste processo todo de atualização, porque já deste aqui algumas dicas de como é que um trabalhador ou um profissional tem que se manter relevante, né? Independentemente do setor em que ela atua. Inclusive nos negócios também, assim, acho que em todas as áreas que um ser humano está inserido tem que, de facto, atualizar-se constantemente. As empresas investem também nisso, alertam os seus colaboradores sobre as áreas que eles devem se formar, se desenvolver em algumas situações. As empresas têm desempenhado este papel, em particular o RH, ou cada profissional tem a obrigação por si mesmo de investir nele e tentar perceber dentro da posição, dentro do setor, como é que ele deve se manter relevante. Quer o profissional, quer as organizações têm um papel crucial. Isto é como o mecanismo do espelho. Quando a gente olha para o espelho, a gente olha para o espelho e não vê outra pessoa lá. A gente olha e vê-nos a nós mesmos. Vemo-nos a nós mesmos. Isto é como desenvolvimento. O primeiro responsável pelo desenvolvimento, pelo meu desenvolvimento, sou eu. Okay. E eu sou a primeira pessoa que também tem que ter o meu propósito e identificar-me com a organização em que eu estou. As organizações, dependendo muito de quem são, elas usam, não é? E fazem, investem bastante em desenvolvimento. Vou dar o exemplo da organização onde eu estou, que é o APSA. E como diretora de capital humano no APSA, nós investimos bastante no nosso capital humano. E sendo banca como tal, não só investimos em formações técnicas, em formações de gestão, de liderança, a todos os níveis. E isso traz e faz de nós uma organização que preza bastante aquilo que é o saber fazer. E acreditamos que é todos os dias que se faz diferença. Só para alguma referência, Lima, nós, há cerca de 2 meses, finalizamos uma grande intervenção em lideranças intermédias, que é de cerca de 130 gestores. Okay. E foi em parceria com uma universidade portuguesa, que é a Isquité. Okay. Isto para mostrar, foi uma formação de cerca de 1 ano, para mostrar o quão
nós acreditamos que é preciso fazer crescer as pessoas, é preciso que a gente direcione a estes mesmos. E não só estas intermediárias, como as lideranças séniores também. Nós fazemos parcerias com institutos renomados como o IMD na Suíça, do qual também tive o privilégio de fazer parte e participei na última formação agora em setembro do ano passado, e tenho vários colegas também a fazerem, que é mesmo para mostrar que nós temos um processo bastante consolidado naquilo que é o desenvolvimento das nossas pessoas. Sim. Desde o topo, o intermédio até a base. Por quê? Porque imagina que acontece alguma coisa no de cima. É preciso que eu tenha a da base também preparado para ascender. Okay. Acreditamos muito no crescimento de dentro. E temos estado a investir muito nas nossas pessoas. Okay. Se eu lhe disser que neste momento a minha equipa de gestão do país é 60% mulher. Isto é, nós somos 60% a nível da comissão executiva. Ok. Um existe na banca, existe a comissão executiva, depois existe o conselho de administração. Não. O conselho de administração é aquele que não é executivo. Ok, não é executivo. Não é executivo. Ok. Depois tem os executivos. Ok, que é a comissão executiva. Que é a comissão executiva. Okay. Então nós somos a comissão executiva e cada um tem a responsabilidade de um pelouro ou uma área. Não é? Então, destes, por exemplo, 60% destes são mulheres. Muito bom. Parabéns. Mas a questão, obrigada. E é a primeira vez, desde maio, que nós estamos a 60%, já estivemos a 50-50, 45%, mas dizer que não é algo que aconteceu do dia para a noite. É uma jornada, é uma viagem e que nós viemos construindo ao longo dos anos. Ok. E não basta só ter aqui em cima. O que é que está a acontecer aqui a nível intermédio, para baixo, para ver esta preparação aos vários níveis. E é preciso transferir também, ou passar esta mensagem para os demais, para as colegas e todos os outros perceberem que é possível crescer na organização. Exato. Então nós apostamos muito no desenvolvimento, também investimos na comunidade, deve ter ouvido falar do Ready to Work. Sim. Nós fazemos e participamos no programa Ready to Work, já formamos mais de 5 mil jovens a nível do país inteiro, o que demonstra a nossa preocupação para a comunidade jovem, isto é, a preparação destes para o mercado de trabalho. Muito bom. A nível da organização temos também um programa de graduados bastante forte, temos academia em várias vertentes técnicas, que é para garantir formação direcionada para podermos fazer face àquilo que são as necessidades da organização, bem como do mercado e dos nossos colaboradores. A maioria dos trabalhadores do ABSA neste momento são mulheres, são homens? Como é que está em termos de vou dizer que estamos a 50-50. Ok. A todos os níveis? Sim. Vamos dizer, a nível organizacional, sim. 50-50, varia entre 49 e 51, andamos mais um, menos um, mais dois, menos dois, tendo em conta a dinâmica das entradas e saídas. Mas, de um modo geral, é estável. E nós temos essa agenda de garantir que tenhamos este equilíbrio de género. Claro, sempre garantindo aquilo que é a meritocracia e garantindo a inclusão. Temos, inclusive, um fórum que se chama Fórum Mulher, onde temos temáticas diversas, mas o fato do nome ser Fórum Mulher não quer com isso dizer que sejam apenas debates de mulheres para mulheres, mas é tudo que possa adicionar, agregar valor na vida, quer da mulher, quer do homem. Então faz muita diferença. E são muitas as intervenções. Tanto, inclusive, que apostamos neste reconhecimento, nesta jornada, fomos pelo 3º ano consecutivo reconhecidos pela Global Banking. Isso, Global Banking Financial Awards. Sim, no Finance. Então isto demonstra o quão preocupada é a organização no tema da cultura organizacional, no bem-estar dos nossos colaboradores. Nós temos um programa
de apoio psicológico aos nossos colaboradores. Por exemplo, ali saímos daquela fase bastante perturbadora para todo o Moçambique, agora nos últimos 2 trimestres do ano passado, já entramos para o ano de 2025 de forma típica. E as pessoas de alguma forma ficaram mexidas. Nós acreditamos que conseguimos pensar no bem-estar do colaborador e dizer, olha, tira 2 dias, vai descansar. Mas garanta que esses 2 dias sejam a quinta e sexta ou a segunda e terça. Que é para ter a sensação de um short break. Porque percebemos que todos nós passamos pela mesma situação e o quão importante a saúde mental de cada um de nós é crucial para garantir a sustentabilidade do negócio e menos disrupção. Então, tem sido uma jornada bastante interessante e o ABSA preza muito esta componente que são as suas pessoas, porque são as nossas pessoas, os nossos colaboradores que, se estiverem bem preparados e bem emocionalmente, vão estar melhor preparados e aptos para poder olhar pelos nossos clientes. Muito bom, e a Anifa? A Anifa, olha, depois de explicar tudo isso, até estou com vontade de trabalhar no ABSA. Bem apetecível, não, pronto, é brincadeira, mas é bastante apetecível, não é? Modesta parte, a Lima, dizer que um dos pontos dos quais os colaboradores, se porventura deixam a organização por algum motivo de ascensão de carreira numa outra organização, saem com lágrimas nos olhos. Porque isso é muito bom. É um sentimento misto. Precisam de ir, precisam de crescer, porque as organizações não crescem todos os dias, mas já vão despedindo na saudade, porque o ambiente de trabalho é bastante positivo, contribui para melhor produtividade e para melhor também perceber, nós temos um modelo híbrido, onde as pessoas de forma flexível, dependendo daquilo que são as suas funções, trabalham alguns dias de casa, outros dias do escritório. Então, vocês fizeram muito isto após Covid, não é? Logo do princípio no Covid, nós iniciamos. Lembra-se em março, quando foi logo decretado o estado de emergência? Sim. Nós desenhamos logo uma norma e começamos logo com o modelo e fomos maturando ao longo dos anos. E quando passou todo este tempo, nós dissemos, nós não podemos não assumir este aprendizado. Ele trouxe as suas valências e é na crise muitas vezes que nós aprendemos e devemos melhorar ou refinar esta versão. E é assim que temos estado a fazer no nosso dia a dia. Muito bom. Muito bom, Anifa, muitos parabéns. Obrigada. Por estas políticas de incentivo e também de perceber que as pessoas são seres humanos que precisam de algum tratamento, algum cuidado em momentos críticos, principalmente. Eu gostaria de passar agora para uma fase onde vamos deixar algumas, eu chamaria dicas para jovens que estão a começar, recém-formados, ou que precisam tomar uma decisão sobre a área de formação. Porque temos aqui 2 fases. Temos uma fase, o jovem fez a 12ª classe e está no dilema de decidir qual é o curso a seguir. Há alguns que conseguem com muita facilidade identificar a sua vocação, mas outras não. Ficam no meio de um dilema, existem os testes vocacionais e tudo mais. Depois passam para uma fase em que elas são recém-formadas e, de uma forma geral, as pessoas sem muita experiência têm um desafio muito grande em encontrar emprego. Como é que um jovem recém-formado, sem muita experiência, pode se preparar para ser competitivo no mercado de trabalho? Quais são habilidades extras que ele pode adquirir, não sendo dentro necessariamente no mercado de trabalho, mas de outras formas, para que no momento em que ele entrega um CV, o profissional de RH vai olhar e vai dizer, ok, este é recém-formado,
Mas tem aqui algumas qualificações que dão sinais positivos sobre o profissional. Não. Há muita coisa para se fazer e hoje em dia temos a vantagem, inclusive, desde que se tenha internet, que se consiga fazer muitas formações. Outra vez nós voltamos ao tema do propósito, o tema do foco. Está certo que muitas vezes ainda no 12º a pessoa está meio que desorientada e precisa bastante da orientação dos encarregados para poderem explicar, poderem direcionar. Mas confesso que com o que vejo também em termos de jovens hoje nessa idade, eles já conhecem muito dos mídia. O que precisam é mesmo direção no sentido de perceber e filtrar aquilo que é importante. Para melhor preparação destes, por exemplo, vamos dizer, aqueles que já têm o 12º precisam de garantir que tenham uma formação básica em inglês, que tenham uma formação em computação, na ótica do utilizador, é assim que se escreve no CV, que saibam interagir, no relacionamento interpessoal, que é um dos grandes desafios que nós começamos a perceber hoje, tendo em conta o tempo que se perde no celular, sem estar a interagir. As pessoas estão menos sociais? As pessoas estão menos sociais, as pessoas começam a ter menos vocabulário, porque é mais ali, é de um para o céu, mas não é de um para um. E isso faz com que as pessoas também percam um pouco a capacidade de argumentação. Percam também a capacidade de poder ser e estar diante do outrem. Então, estes mesmos jovens precisam de se lembrar que é preciso, muitas vezes, meter no seu dia-a-dia um momento de abstinência dos mídia, mas poderem perceber na essência o que é que eu gostava de ser para mim, o que é que eu preciso de agregar. Busca pacote básico de inglês, há muitas formações online a custo zero, para aqueles que não conseguem pagar alguma formação específica, desde que tenham os dados, isto é, a internet, uma formação em computação, alguma formação em interação interpessoal, e que tenha a base do 12º, isso é o mínimo. E que vá agregando muita informação, porque, triste dizer, e diante do que nós vemos muitas vezes como recursos humanos, um mínimo do 12º já não tem muita coisa. A qualidade do currículo já não está tão forte assim. Nós somos capazes de ter alguém com 12º e mal escreve. E para nós podermos fazer e garantir que se tenha melhor, é preciso que esta mesma pessoa se preocupe consigo em ser uma versão melhor de si. No que se refere a testes vocacionais, existem algumas entidades que fazem, sim, mas nem todos os encarregados estão a par, ou nem todas as escolas têm esta componente para melhor direcionar os encarregados. E quando assim é, talvez uma recomendação a estas escolas, onde têm os estudantes no último ano, convidar profissionais renomados, com alguma experiência, para poder explicar o que é a profissão A, a profissão B, e estes poderem perceber e identificarem-se com, e de alguma forma começarem a perceber, ok, eu disse que gostava de fazer o curso Y, afinal o curso Y tem as seguintes saídas profissionais. Isso faz muita diferença. E eu não vejo acontecer muito de forma tão estruturada isso nas escolas, e que poderia ajudar bastante. Hoje os jovens, muitas vezes, os que podem continuar para as faculdades, decidem às vezes fazer alguns cursos, mas não percebem que aplicabilidade este pode ter a nível profissional. Tanto até que, se eu for ligar este com aquilo que nós temos a nível do banco, que é o programa de graduados, acredita, Lima, que quando nós fazemos o programa de graduados, nós divulgamos a nível do país inteiro, em 10 dias somos capazes de ter 3.000 aplicações. Meu Deus. E recrutamos para aí 20. Uau. Nestes todos,
nós não recrutamos financeiros, contabilistas, economistas. Pedimos apenas formados, pessoas com formação sénior, isto é, com uma licenciatura. Ok. Claro, termos e condições aplicáveis, tendo em conta o programa que lançamos naquele ano em concreto. Okay. Isto pode dizer que posso até ter médicos, maneira de dizer. Sim. O que é que este programa faz? Traz a exposição a estes recém-formados de todas as nossas áreas, para eles perceberem, se eu me formei em, vou dizer, gestão de minas, ou em antropologia, ou em engenharia civil, mas como é que eu posso aplicar o meu conhecimento aqui deste lado? Exatamente. Então, traz uma forma de estar diferente e provoca neles uma dinâmica, e alguns saem dali já a saber que, olha, eu afinal fiz isto, mas eu agora acho que vou fazer uma especialização em. Isso é muito bom. Para dizer que nós podemos nos formar numa área, mas temos que estar abertos para eventualmente também trabalharmos com outras áreas ou nos especializarmos em outras. E temos que saber também que o aprendizado, isto é, a teoria que levamos na escola, na faculdade, nós devemos sempre tentar perceber como é que eu vou operacionalizar este conceito na prática. Ok, interessante. E os CVs, Sim. Anifa, como é que eles têm que estar? Qual é o CV que impressiona o profissional de RH? Tem muito a ver com quem está do lado lá, isto é, com o profissional. Sim. Não, no caso, um estagiário, né? Sim. Digamos, um estagiário, nessa perspectiva que estavas a dizer, que vocês procuram pessoas recém-formados, sim. O que impressiona muitas vezes é a carta de apresentação. Ok. A forma como ela está escrita? Como ela está escrita. Ela tem que ter um bocado de emoção, tem que mostrar que o estagiário quer aprender, tem vontade de aprender e que está aberto a novos desafios. Porque em termos de conteúdo profissional não tem para dar, apenas tem a sua formação académica. Mas é jovem, com vontade de aprender, aberto a críticas, recebe feedback com muita facilidade, age logo a seguir. Então estas coisas todas são bastante pertinentes, porque nessa altura nós só medimos comportamento. É como, por exemplo... Comportamento e atitude, né? Sim. É como este programa de graduados. Sim. O que conta são os comportamentos, porque estas pessoas ainda são vazias profissionalmente. Pois. Mas é como nós vemos elas a resolverem casos, a participarem nas conversas, que nós percebemos que tem a atitude certa, gosta da abordagem, vai longe. Sim. Então, e daí vai-se construindo este novo profissional. Isso que estás a dizer faz todo sentido. Nós lançamos abrimos um espaço para um estagiário aqui na equipe de produção e recebi um e-mail. Tenho uma colega que está a seguir o assunto, mas hoje por acaso estive nos e-mails, lá no e-mail geral, e abri assim aleatoriamente um CV, não, um dos candidatos, a aplicação de um dos candidatos, não tinha CV, mas tinha uma carta de apresentação. Que me impressionou bastante. Já viu? E eu peguei na carta de apresentação, mandei para a minha colega e disse, olha, entra em contato, convida este jovem para uma entrevista. E realmente dizia muito do que tu estás a dizer aqui. Tem atitude, tem emoção. E ele, de certa forma, demonstrou como é que pode contribuir para aquilo que nós procuramos, em termos de trabalho, né? De que forma ele pode contribuir positivamente para a empresa. Então é esta atitude positiva que estás a dizer. Eu já de alguma forma chamei pessoas no passado, entrevistei e retive-as só pela carta, porque é aquela coisa, mas quem é esta pessoa? Eu quero conhecer esta pessoa. Exatamente, cria a curiosidade. Sim, cria, porque quando nós estamos em início de carreira não temos a outra parte para dar. Só temos o pouco que nós construímos na vida estudantil e que já demonstra o nosso eu. Exato. E aí depois as organizações percebem, esta pessoa enquadra-se naquilo que nós temos como visão. Isso faz muita diferença.
Agora, um outro aspecto, redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais, a internet, servem, por um lado, como distração, como em algum momento falamos, mas, por outro lado, como construção de conhecimento, dependendo de como é que a pessoa usa. Contudo, também serve de uma espécie de palco onde nós partilhamos a nossa vida pessoal, profissional, ou aquilo que seja, dependendo de cada um. Cada um usa como acha que tem que usar as suas redes sociais. Os recursos humanos, eles vão às redes sociais dos candidatos quando estão no processo de recrutamento para tentar perceber quem são aquelas pessoas, principalmente em áreas críticas, não é? Vou dizer que sim e não, dependendo de quem é o profissional. Mas é facto que, dependendo daquela que é a função para a qual estamos a recrutar, é pertinente. Porque imagina que a Lima esteja a recrutar alguém para a área de comunicação ou para a área regulamentar da organização. E, afinal de contas, aquela pessoa tem um perfil nas redes, independentemente de quais é que possam ser, que de alguma forma não se identifica muito com aquilo que são os valores da nossa organização. E, assim sendo, pode estar em conflito. Então, é muito importante, sim, perceber. E, inclusive, pode servir de filtro durante a entrevista. Okay. Mas não podemos, como é que eu digo, isentar a pessoa de participar, okay, porque vezes já em que este mesmo profissional está aberto a fazer alguns sacrifícios. Porque é preciso que a gente converse, pois, para ver o tal win-win. Olha, nós até temos isto, mas percebemos até aqui, mas daqui para aqui já não dá para nós. E aí, claro que a outra parte, achando e acreditando que vale a pena, pode seguir, ou então pode dizer que não, também não se identifica comigo. Porque, afinal de contas, é um casamento entre dois, é entre a organização e o profissional. Pois. Assim como a organização aceita, o profissional também pode dizer que, olha, não é bem isto que eu pensei que fosse. Sim. Então é mais por aí. As redes são bastante importantes, elas podem construir-nos ou desconstruir. O foco, outra vez, vem ao de cima, porque eu preciso perceber o que é que está lá, o que é que eu realmente busco. Quer para filtrar candidatos, quer para ser o profissional que lá está. O que é passado nas redes e se faz de mim uma pessoa fútil ou se faz de mim uma pessoa agregadora. E a questão é, o que é que eu quero ser? Uma pessoa que agrega ou uma pessoa que apenas está lá porque está na moda? Então é mais por aí. Ok, não é? Interessante. Interessante. Bom, nós estamos quase no fim da nossa conversa. Já viste? Viste como ela fluiu e passou rápido, né? Passa depressa. Passa depressa, já estamos aqui há 1 hora. Já, é verdade, estamos aqui há 1 hora. É uma conversa bastante interessante, Anifa. Estou a aprender muito e acredito que as pessoas do outro lado também, com certeza, que estão a aprender muito. Bom, eu vou, como nota ou forma de fecharmos esta conversa, eu vou pedir para deixares uma mensagem para as mulheres, principalmente aquelas que querem construir uma carreira de sucesso. Mulheres, vou assim dizer, não é fácil, mas é preciso que a gente acredite. Temos que ser bastante focadas. A Lima, há bem pouco tempo eu partilhava contigo que nos conhecemos há muitos anos e foi mesmo também a nível profissional. Mas é preciso ser focada, é preciso ter um propósito, é preciso acreditar e não interessam os altos e baixos da vida, nós devemos nos lembrar sempre do que é que queremos ser e para onde é que nós vamos. A nível de carreira como tal, não
podemos deixar as coisas acontecerem à mercê da vida. A dada altura, nós temos que definir, no máximo até os 28 anos, se não estiver ainda definido. Sim. O ideal seria até aos 25 já termos definido, porque saímos da faculdade, 22, 23, mais 2, se estivermos logo em empregos, já conseguimos perceber o que é que realmente queremos. Mas se não, até aos 28, que é para começar a maturar e poder crescer profissionalmente de forma a fazer carreira em áreas A, B ou C. Vou dizer que a nível de Moçambique já se começa a ver muita diferença. Eu gostava de ver mais mulheres em posições de topo. Eu estou na banca. Acho que não tenho ainda mulheres a nível de CEO, isto é, a direção geral. Eu acho que para todas nós que estamos em posições executivas na banca, estou a falar na banca em específico, mas falo de todo o Moçambique e qualquer uma das indústrias, que deveríamos começar a pensar que é preciso querer mais. Mas para querer mais é preciso lembrarmos que temos que ter mais foco e é preciso que haja suporte. As mulheres às vezes ajudam-se menos, vou assim dizer. Os homens são mais camaradas, não é? Uns puxam os outros para o melhor. Nós temos que ser mais parceiras. Temos que saber que, olha, é bom crescer, mas deixa-me olhar para os lados. Quem mais eu posso levar comigo? Então esse é um dos desafios que eu deixo para as mulheres que já estão em posições executivas, como eu, e muitas outras que ainda virão. Lembrar que é preciso crescer, mas é preciso fazer crescer. E juntas fazemos a diferença. E tudo isto faz do nosso país um país melhor e diferenciador. Então, Halima, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, muito interessante o que disseste. E eu sei que estávamos a encerrar, mas o que acabaste de explicar alertou-me ou chamou-me a atenção para uma dúvida que eu tenho. Sim. O que é que podes... Fiz assim um check-in muito rapidamente dos bancos e, de facto, se a memória não me atrasou, não temos nenhum banco com CEO mulher. Uhum. Temos PCAs. Uhum. Neste momento acho que é uma, né? É uma. Eram duas, agora é uma. O que é que tu achas que pode estar a faltar? Eu não diria falhar, mas faltar, para termos mulheres como CEOs de banco? Tudo na vida. Temos muitas mulheres na banca, mulheres com muita capacidade. Temos muitas mulheres, mas como disse, tudo na vida é uma jornada e é bom querer mais, mas é preciso que sejamos também realistas. A banca era uma indústria bastante masculina. Sim. Muito masculina. Até uns anos para trás, 10, 15 para trás, tinha mais homens que mulheres. E para construir profissionais de topo com a garra suficiente e a maturidade emocional necessária para ocuparem posições de relevo como de CEO, leva o seu tempo. Eu acredito que num futuro próximo teremos sim, mas é preciso que haja este foco, é preciso que haja esta vontade e que cada uma de nós tenha um propósito para crescer mais, fazer mais e agregar. Mas hoje, eu sei que não temos, mas é preciso lembrar que a gente vem de longe. Exato. Já estivemos mais longe. Já estivemos mais longe. Estamos mais perto. Mas é preciso lembrarmos que para estar mais perto ainda, precisamos de continuarmos a construir todos os dias e levar muitas outras conosco para juntas caminharmos e para cima. É verdade. Muito bom, interessante. Realmente, esta tua resposta dá-me esperança, né? Que ainda é possível. Que ainda é possível, que ainda é possível. De facto, já estivemos muito mais distantes. Sim. Agora estamos muito mais próximos. Mas disseste uma coisa que eu há dias ouvi da boca de um homem e feriu-me bastante. Okay. Por causa de um outro assunto. E ele olha para mim e diz-me assim: Halima, sabes qual é o problema de vocês mulheres? É que vocês não se apoiam. Vocês
apunhalam-se pelas costas, enquanto que nós, os homens, não. Vocês preocupam-se com mesquinices, com detalhes e perdem aquilo que é o essencial, que é o fundamental. Isso. Naquilo que vocês devem realmente se concentrar, distraem-se. É por isso que o vosso processo de crescimento, mesmo a nível do mundo de negócios, em algumas profissões, é muito mais lento. Mais atrasado, sim. É mais atrasado, né? Às vezes nos preocupamos com o sapato da outra, porque que a outra muda de roupa todos os dias. Exato. Enfim, essas futilidades que depois que são distrações. Perdemos o foco. Só para lhe dar um exemplo, eu estive num evento profissional também, onde eu inclusive palestrei, mas no fim, quando vou encontrar-me com algumas pessoas a conversar, e o comentário que a outra senhora faz: já gostei tanto da cor do seu fato. Tipo, ok, obrigada. Mas o que eu esperava é que desse o feedback de como é que eu falei, se o que eu disse faz sentido. Sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo do que eu palestrei ali. Mas não, é o pacote, é a capa só. Então nós temos que dar o salto, temos que sair desse ponto para aquilo que realmente importa. E quanto à outra parte de podermos ser capazes de apoiar mais, isso é facto. Temos que ser capazes de apoiar mais. Eu, na minha equipa, tenho mulheres. Acho que tenho muitas mulheres. E é interessante trabalhar com mulheres. A dada altura é preciso que haja muita maturidade dentre estas todas para sermos capazes de manter o que é importante, porque senão há muito ruído, e quando nós conseguimos trabalhar sem ruído é porque as pessoas atingiram um nível de maturidade correta para poderem estar e ser num meio de equipa onde existe esta diversidade de género. Isso é bastante importante, porque só assim trazemos todos os outros connosco, não é? Muito bom. É mais por aí. Muito bom. Olha, muito obrigada. Muito obrigada, foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Mas para fechar, nós temos aqui uma pequena lembrança para ti. Para mim? Para ti. Obrigada. Eu que não trouxe nada. Não faz mal. Obrigada. Não faz mal. Eu depois abro, né? Podes Okay. abrir. Pode abrir se quiseres, fica à vontade. É uma ganhei! Uma necessaire. E tem mais muito uma obrigada. coisa ali dentro. Tem. Eu espero que tu não tenhas. É um pendurador de bolsas com espelho. Com espelho não tenho. Olha, tenho um pendurador, mas com espelho não tenho. Mas este é mais bonito. Este é bonito, sim, é bonito. Este combina comigo. Combina perfeitamente. Não, muito obrigada pelo carinho, Lima. Faz toda a diferença, eu agradeço por teres pensado em mim. Pena que eu não trouxe um lembrete para ti. Não faz mal. A tua presença aqui, a tua contribuição é muito importante. É um presente muito grande para nós e para a nossa audiência, porque é um contributo que vocês estão a dar para este projeto, que é para empoderar outras mulheres com conhecimento. Cada mulher que vem para aqui e partilha a sua experiência, sua história, é um contributo. Então, para nós, isso é um grande presente que não tem valor. Isso é bom. E também dizer-te os parabéns, porque afinal de contas, aqui falando para elas, e já no âmbito do apoiar e sermos capazes de levar as outras, é bom que continuem com o projeto, porque afinal de contas este teu projeto traz muito conteúdo para elas, para nós, e de alguma forma alavanca e faz diferença aquilo que eu acabei de citar, que é preciso sermos mais camaradas, mais parceiras e levarmos umas às outras para o bom porto chegar. Então, já estás no caminho certo, continua assim e faz muita diferença. Obrigada pelo convite. Obrigada. Graças a Deus, o podcast para elas tem estado a criar um impacto muito positivo nas mulheres de uma forma geral e nas jovens em particular. Eu recebo diariamente mensagens de meninas que dizem que, olha, eu comecei a fazer um curso online, comecei a fazer um negócio depois de ver este episódio, inspirei-me a seguir esta carreira depois de ter visto aquilo, fui tratar da minha vida saúde mental depois de ter assistido o episódio sobre uma mulher que ultrapassou uma fase difícil, emocional. Toda a diferença. Então faz toda a diferença trazer essas histórias que refletem
refletem a realidade de muitas mulheres sim. e, acima de tudo, que serve de uma luz no fundo do túnel, não é? É importante partilhar. Sim. Muitas vezes nós temos muita informação, muito Exato. conteúdo e não partilhamos. Exatamente. E esquecemos que pode trazer e fazer diferença na vida de muito jovem, inclusive de muito outro adulto Exatamente. que não teve a possibilidade de estar exposto a. Sim. Então, que venham mais projetos como estes de partilha, porque faz de nós seres melhores. É verdade. Não é? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E a todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Eu acredito que toda a informação, todo o conteúdo partilhado pela nossa convidada de hoje, com certeza vai agregar valor a muitas mulheres que estão a assistir esse episódio. Não se esqueça de tomar notas de tudo que vocês acham que vai contribuir positivamente para a vossa vida profissional e não só. Muito obrigada e até a próxima. Saúde! Saúde para todas elas. Saúde!